paz, o dia terminou com uma verdadeira avalanche de decisões, pesquisas e novas informações que prometem aumentar ainda mais a temperatura política no Brasil. Alexandre de Moraes tomou uma sequência de decisões envolvendo Bolsonaro, Silvinei Vasquez e Silas Malafaia, enquanto novas mensagens e informações atribuídas à investigação envolvendo Lulinha voltaram a colocar o filho de Lula no centro das atenções. E preste muita atenção, porque enquanto figuras ligadas à direita continuam recebendo decisões duríssimas, o caso envolvendo pessoas próximas ao governo vai acumulando mensagens, pagamentos citados, cobranças por acesso dentro do governo e declarações de parlamentares exigindo respostas. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos organizar essa enxurrada de acontecimentos, porque a chapa esquentou de vários lados ao mesmo tempo. Vamos começar por Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes autorizou Bolsonaro a voltar a receber a visita de dois de seus filhos, Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, depois de uma proibição anterior. Flávio Bolsonaro, pelo conteúdo apresentado, ficou de fora dessa autorização. Depois de tantas restrições envolvendo Bolsonaro e sua própria família, pelo menos essa decisão representa uma mudança importante para o ex-presidente. Mas não foi a única decisão envolvendo personagens ligados à direita. Outra medida citada atinge Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o conteúdo apresentado, houve decisão relacionada à perda de sua aposentadoria. E aí eu quero chamar sua atenção para o peso de uma medida como essa. Estamos falando de um homem que construiu carreira na polícia e que, além das consequências judiciais já enfrentadas, agora passa a lidar também com uma consequência financeira extremamente pesada. Independentemente da justificativa jurídica apresentada no processo, é impossível ignorar o impacto que uma medida desse tamanho produz sobre a vida de uma pessoa e de sua família. E Alexandre de Moraes ainda apareceu falando sobre o processo eleitoral. Em uma declaração apresentada no conteúdo, Moraes afirmou que candidatos precisam ter consciência de que a utilização de mecanismos de desinformação potencializados por inteligência artificial pode resultar em cassação. Ele destacou ainda que multas nem sempre seriam suficientes para impedir determinadas práticas, enquanto o risco de perder o mandato teria um efeito muito maior sobre os candidatos. Agora eu pergunto, diante de uma eleição que promete ser uma das mais tensas dos últimos tempos, como esses critérios serão aplicados? Porque o brasileiro de direita vai acompanhar isso com lupa. O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Se a regra existe, ela precisa atingir todos da mesma maneira. E falando em eleição, também apareceram pesquisas importantes. Em Brasília, os números citados colocam Michele Bolsonaro com 19%, seguida por Leila do Vôlei com 16%, Érica Cocai com 12% e Bia Kicis com 11%. Michele, portanto, aparece na liderança desse levantamento apresentado. E isso mostra mais uma vez a força eleitoral que o nome Bolsonaro continua tendo. Mesmo depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos, Michele aparece competitiva e ocupando posição de destaque. Em São Paulo, outro levantamento citado coloca Tarcísio de Freitas com 45% e Fernando Haddad com 27%. Em Minas Gerais também foram apresentados números envolvendo a disputa ao Senado e ao governo. Ou seja, enquanto muita gente tenta decretar o enfraquecimento da direita, os números citados continuam mostrando nomes conservadores extremamente competitivos. Mas agora vem a parte que promete provocar muita discussão. Novas informações envolvendo Lulinha voltaram a aparecer. E aqui é importante observar exatamente como essas informações foram apresentadas. O conteúdo cita uma investigação da Polícia Federal e declarações de parlamentares, afirmando que Lulinha teria aparecido como destinatário de pagamentos investigados.
Também são citadas mensagens envolvendo Roberta Luxinger e pessoas que teriam ligação com integrantes do governo. Uma dessas novas informações aponta que Roberta teria cobrado um ex-assessor ligado ao gabinete presidencial sobre dificuldade de acesso à Petrobras. Segundo o conteúdo, ela teria apresentado uma lista de assuntos de interesse e reclamado dessa dificuldade. A própria Petrobras, segundo foi citado, afirmou que seu presidente não recebeu as pessoas mencionadas. Mas veja como a história vai aumentando. O conteúdo também apresenta relatos de pagamentos de cartão, despesas, carro, apartamento e até dinheiro relacionado a viagens. Tudo isso aparece como parte de informações investigadas e mensagens atribuídas aos envolvidos. E é justamente por isso que o caso precisa de respostas rápidas. Porque quando começam a aparecer tantas peças diferentes dentro da mesma história, o brasileiro quer saber onde exatamente termina uma relação pessoal e onde começa aquilo que pode interessar a investigação. Também foi exibida uma declaração do senador Carlos Viana sobre o assunto. Ele afirma que a CPMI já havia apontado Lulinha e Roberta em seu relatório e que informações posteriores da Polícia Federal teriam avançado sobre pontos que a comissão não conseguiu acessar. Segundo Viana, integrantes ligados ao gabinete presidencial também aparecem nas informações que ele menciona. Essas são acusações graves feitas por um senador e precisam ser tratadas como acusações enquanto a investigação avança. Mas isso não diminui o tamanho político do problema. Muito pelo contrário. Se existem mensagens, movimentações financeiras e contatos sendo analisados, a pergunta que fica é muito simples: até onde essa investigação vai chegar? Porque nós sabemos muito bem o tamanho da repercussão quando aparece qualquer suspeita envolvendo Bolsonaro, seus filhos ou qualquer pessoa da direita. Agora eu quero ver o mesmo apetite por respostas quando o nome envolvido é Lulinha. Esse é o ponto. Não se trata de antecipar condenação. Trata-se de cobrar investigação até o fim. Se não houver irregularidade, que isso seja demonstrado. Mas se houver prova de crime, que a responsabilidade seja cobrada independentemente do sobrenome e da proximidade com o poder. E ainda houve mais uma decisão envolvendo um nome conhecido da direita. Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para que o pastor Silas Malafaia apresente defesa em uma ação penal relacionada a supostas ofensas contra o comandante do Exército, General Tomás Paiva. Segundo o conteúdo, a ação foi aberta após denúncia da Procuradoria-Geral da República por crimes contra a honra. Malafaia poderá apresentar seus argumentos, indicar provas e testemunhas. Mais um caso que certamente será acompanhado de perto pelo público conservador, principalmente porque Malafaia se tornou uma das vozes mais fortes em críticas ao Supremo, ao governo Lula e a diferentes autoridades. Também apareceu uma decisão da Justiça Eleitoral de Minas Gerais, dando 48 horas para a retirada de painéis relacionados a Flávio Bolsonaro e Nicolas Ferreira em Juiz de Fora. E olha como tudo vai acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Bolsonaro recebe autorização para visitas familiares. Silvinei é atingido por uma medida pesadíssima. Malafaia precisa apresentar defesa. Flávio e Nicolas recebem ordem relacionada à propaganda eleitoral. Moraes fala em cassação por irregularidades eleitorais. E, paralelamente, o caso envolvendo Lulinha continua ganhando novos capítulos. É informação demais para um único dia. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual dessas histórias será a mais importante nas próximas semanas? Na minha opinião, o ponto que mais merece atenção política é a investigação envolvendo Lulinha e as pessoas citadas ao redor dele. Porque quanto mais mensagens e informações aparecem, maior fica a necessidade de uma resposta objetiva. E André Mendonça, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e todas as autoridades responsáveis precisam agir dentro da lei, mas sem empurrar nada para debaixo do tapete.
O brasileiro está cansado da sensação de que existe uma velocidade para determinados grupos e outra velocidade para outros. Se existem elementos para investigar, investiguem. Se existem pessoas para ouvir, ouçam. Se existem documentos para analisar, analisem. E se houver responsabilidade comprovada, que a lei seja aplicada. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa investigação envolvendo Lulinha vai realmente avançar até o fim? O que você achou da sequência de decisões tomadas por Alexandre de Moraes? E na sua opinião, os nomes da direita mostrados nessas pesquisas demonstram que o campo conservador continua forte para as próximas eleições? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e se inscreva no Movimento Brasil Patriota. Estamos firmes e fortes, acompanhando tudo o que acontece no Brasil. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo, se Deus quiser.